Uniclac. Estamos de volta para o nosso segundo bloco dos estudos sobre o recurso de apelação. No primeiro bloco falamos sobre o conceito de apelação, o seu cabimento, né, ampliado no novo CPC. Falamos sobre a legitimidade para a sua interposição, sobre o interesse recursal. Falamos sobre, mais uma vez, sobre as causas de pedir da apelação, error em procedendo, error em judicando, sobre a sua interposição, sobre o juízo de admissibilidade que deve ser feito na segunda instância pelo relator. Ou seja, trabalhamos o procedimento da apelação. E sobre esse procedimento, né, montei aqui para a nossa reflexão, né, um quadrinho sinótico, na verdade, 2 quadros sinóticos, que apesar de num primeiro momento causar uma certa estranheza, rapaz, né, coisa difícil de entender, na verdade não é. Vamos aqui à luz do que nós já estudamos, à luz do que nós analisamos agora há pouco, destrinchar e organizar no nosso quadro sinótico, no nosso fluxograma, o procedimento da apelação. Veja bem, primeiro destacamos que a apelação é um recurso cabível contra a sentença, artigo 1009, mas também contra decisões interlocutórias. Na verdade, o que acontece é que as decisões interlocutórias, não impugnáveis por agravo de instrumento, não serão cobertas pela preclusão, até que prolatada a sentença e decorrido o prazo da apelação. Depois da sentença, na hora de apelar, o fundamento da apelação poderá ser a impugnação da sentença ou de uma decisão interlocutória. Então, poderá o autor, o réu, o Ministério Público, um terceiro interessado, que seja, propor, interpor uma apelação, né, fundamentada em decisão interlocutória ou em sentença, no prazo de 15 dias, prazo de 15 dias contados da intimação para a decisão. Feito isso, veja, ainda estamos no juízo, deixar isso bem claro, né, no juízo a quo. Na primeira instância, enderecei a minha apelação para o juízo que prolatou a decisão. Esse juiz receberá a minha apelação tempestiva dentro do prazo de 15 dias da intimação da decisão e intimará o apelado. Intimará o apelado para, no prazo de 15 dias também, contrarrazoar. Artigo 1010, parágrafo 1º. Aí, vejam, nessas contrarrazões, o apelado pode se limitar a se defender. Pode limitar-se a defender-se das alegações apresentadas na apelação. Mas ele pode também, nessas contrarrazões, suscitar decisões interlocutórias, pretéritas, proferidas no curso do processo da primeira instância e que não eram, naquela época, impugnáveis por agravo de instrumento. Então, nessas contrarrazões, ele poderá, apelado, apresentar, suscitar essas decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento. Se isso acontecer, pelo princípio do contraditório, o apelante terá que ser intimado para se posicionar, para se manifestar no prazo de 15 dias. Artigo 1009, parágrafo 2º. Mas também no prazo das contrarrazões, aqui nesse prazo de 15 dias, o apelado poderá interpor apelação adesiva, artigo 997, parágrafo 1º do CPC. Neste caso, a outra parte,
o apelante do recurso principal haverá de ser intimado para, no prazo de 15 dias também, contrarrazoar da apelação adesiva. Ok? Então, qualquer das partes, Ministério Público, terceiro interessado, pode apelar depois da sentença, impugnando a sentença ou decisão interlocutória. Prazo de 15 dias da intimação. A apresentada e interposta apelação, o apelado será intimado. O apelado será intimado. Pronto. E o apelado terá a opção de se limitar a contrarrazoar. Terá a opção de, nestas contrarrazões em preliminar, suscitar questões, suscitar decisões interlocutórias proferidas no curso do processo e não impugnáveis por agravo de instrumento, ou também neste prazo, mas aí em peça apartada, apelar adesivamente. Nessas duas hipóteses, se suscitar decisão interlocutória pretérita ou apelar adesivamente, o apelante terá que ser intimado para se manifestar dessas decisões interlocutórias ou para contrarrazoar do recurso adesivo. Tudo no prazo de 15 dias. Não tem como errar prazo, né? Tudo no prazo de 15 dias. Aconteceu tudo isso? Ou simplesmente aconteceu apelação, impugnação, contrarrazões? Aí os autos serão remetidos para o tribunal. Então, os autos serão remetidos para o tribunal. Porque, nesse primeiro momento, estamos na primeira instância, senhores. Estamos na primeira instância. Então, a função do juízo ACO, neste caso, é receber todas essas petições e fazer as intimações para contrarrazão e para manifestação do apelante sobre as decisões interlocutórias suscitadas em preliminar de contrarrazões. A função do juízo ACO é coletar tudo isso. E coletado tudo isso, então, este recurso com as suas contrarrazões ou com a apelação adesiva e contrarrazões da apelação adesiva, tudo isso aqui será remetido para o tribunal. Para o tribunal. Aí no tribunal, essa apelação será distribuída, com fundamento no artigo 930. E uma vez distribuída, o relator designado fará o juízo de admissibilidade. Ok? Mais uma vez, não é o juízo ACO que faz a admissibilidade. É o relator do recurso distribuído ao tribunal. Terminou tudo lá embaixo? Junta, manda para o tribunal. No tribunal, a apelação será distribuída. Identificado o relator, primeiro passo, esse relator fará o juízo de admissibilidade, observando se os requisitos estão presentes, né? Tempestividade, recolhimento de preparo, legitimidade, interesse, inexistência de causa impeditiva ou extintiva do direito de recorrer, fará a admissibilidade. E nesta admissibilidade, duas opções. Ou ele conhecerá do recurso, ou não conhecerá, denegando conhecimento. Inadmitindo. Das duas, uma. Ou admite ou inadmite. Ou conhece ou não conhece. Se não conhecer, se a admissibilidade for negativa, então o relator não conhecer da apelação, o apelante terá a oportunidade de, contra esta decisão de não conhecimento da apelação, interpor agravo interno. Interpor agravo interno. Nós vamos falar sobre o agravo interno em aulas futuras. Tá? Mas veja bem, apelei, enderecei minha petição com as duas peças lá para o juízo ACO. O juízo ACO intimou o apelado, que contrarrazoou. Terminado tudo lá embaixo, remeteu para o tribunal. Distribuiu, identificou o relator. O relator
fez a admissibilidade e julgou negativa. Juízo de admissibilidade negativo. Não conheceu da minha apelação. Aí eu terei a oportunidade de, no prazo de 15 dias, agravar internamente. Interpor agravo interno. Por exemplo, o juiz negou a admissibilidade do meu recurso, falando que ele era intempestivo. Aí no agravo interno eu provo que existiu um feriado dentro do prazo, e como não conta prazo eu não considero, melhor dizendo, dia não útil na contagem do prazo, então, excelência, com a devida vênia, o recurso é tempestivo sim. Né? Vossa Excelência disse que era intempestivo, mas aqui dentro teve um feriado, e no feriado eu não conto prazo. Portanto, estou no prazo. O recurso é tempestivo, isso eu vou alegar aqui no agravo interno. Né? Que poderá ser acolhido ou não, falaremos dele mais para frente. Mas o relator pode inadmitir, ou ele pode admitir, ou ele pode conhecer. E se conhecer, o relator poderá monocraticamente. O relator poderá monocraticamente procedê-lo ou improcedê-lo, provê-lo ou desprovê-lo, julgar o mérito. A priori, monocraticamente, o relator faz apenas o juízo de admissibilidade. Juízo de admissibilidade. Mas admitido, o legislador nos traz lá no artigo 932, inciso 4º e 5º, possibilidade do relator monocraticamente julgar o mérito. Ele admitiu o recurso e agora pode provê-lo monocraticamente ou desprovê-lo monocraticamente. Com fundamento no 932, inciso 4º ou 5º. Neste caso, como estarei diante de uma decisão monocrática, desta decisão monocrática, cabe agravo interno. Nós veremos que o recurso de agravo interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas do relator no tribunal. Então, monocraticamente, ele admite ou inadmite. Monocraticamente, ele pode julgar o mérito no 932, inciso 4º ou 5º. Pois bem, da decisão monocrática, cabe agravo interno. Agora, se ele conheceu o recurso, e não sendo hipótese de decisão monocrática, aí ele vai ter que remeter para o colegiado. O colegiado. E aí sim, o órgão colegiado, a Câmara, lá composta pelos seus desembargadores, proferirão um acórdão. Um acórdão. Uma decisão colegiada, julgando o mérito do recurso. Ok? Este é, portanto, o desenvolvimento da apelação, desde a primeira instância até o tribunal, à luz do que nós analisamos na última aula. Agora, nesta aula, refletido ali sobre o procedimento da apelação, cabe-nos agora fazer algumas observações relacionadas aos efeitos da apelação. Nós falamos sobre os efeitos do recurso algumas aulas atrás, no contexto da teoria geral dos recursos. Especificamente, a apelação produz quais daqueles efeitos que nós estudamos? Primeiro efeito, que é natural a todo recurso, e aqui não seria diferente. Primeiro efeito produzido pela apelação, efeito obstativo. Exatamente, a interposição da apelação protela a litispendência. Consequentemente, a interposição da apelação obsta a preclusão, impedindo o trânsito em julgado da sentença. Se essa sentença não for impugnada por apelação, ela transitará em julgado. Se for uma sentença definitiva, fará coisa julgada material. Se for uma sentença terminativa, fará coisa julgada formal. Portanto, o primeiro efeito da apelação, e efeito natural, é que a apelação obsta
a preclusão, impedindo o trânsito em julgado. O trânsito em julgado da decisão impugnada. Segundo efeito da apelação e também efeito natural dos recursos, efeito devolutivo. A interposição da apelação devolve a demanda para apreciação do Poder Judiciário. A parte propôs a ação, entregando a demanda para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário deu uma resposta. Agora, a parte devolve a demanda para o Poder Judiciário, pedindo uma segunda análise. Por isso que também efeito natural da apelação é o efeito devolutivo. Mas lembre-se que o efeito devolutivo não significa apenas devolver a matéria para o Poder Judiciário, mas devolvê-la impondo os limites da apreciação do tribunal. A apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria nos limites da impugnação. É o que o legislador vai nos dizer lá no artigo 1013. Observem, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. É a regra que comporta exceções. É possível termos o que identificamos como efeito translativo, né? Possível que o tribunal extrapole esses limites nas hipóteses previstas na lei. Por exemplo, as hipóteses do parágrafo 1º e parágrafo 2º do 1013. Já lá o artigo 1013, no seu parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativo ao capítulo impugnado. Então, até mesmo matérias que não foram solucionadas na primeira instância, se estiverem no capítulo da impugnação, o tribunal, extrapolando os limites da devolução, poderá apreciá-las. Efeito translativo, né? Parágrafo 2º. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal conhecimento dos demais. Mais uma vez, né? Extrapolando os limites da devolução. Os limites da matéria que foi analisada lá na primeira instância. O tribunal apreciando questões que nem sequer foram analisadas na primeira instância. Lembrando que o tribunal, mesmo que não tenha sido apreciada lá na primeira instância, e mesmo que não tenha sido impugnada especificamente pela parte, o tribunal pode reconhecer a qualquer momento prescrição e decadência. Matérias de ordem pública, também excedendo aos limites da devolução. Ok? Terceiro efeito que nos cabe aqui destacar, mas já ressalto, este efeito, em regra, não é produzido pela apelação. Efeito regressivo. O efeito regressivo, em regra, não é produzido pela apelação. Em regra, não é produzido pela apelação. Exatamente, ele vai ser natural lá do agravo. Nós vamos falar sobre o efeito regressivo, especificamente quando trabalharmos o agravo. Porque, em regra, a apelação não produz efeito regressivo. Que efeito é esse? Esse efeito possibilita ao juízo prolator da decisão se retratar dela. Quando pensamos em efeito regressivo, estamos no contexto de que, ao ser entregue o recurso para o juízo prolator da decisão impugnada, esse juízo não será competente para julgar o recurso. Mas se esse recurso produzir efeito regressivo, ele será competente para voltar atrás da sua decisão. Voltar atrás na sua decisão, revendo aquilo que originalmente proferiu. Em regra, a apelação não produz efeito regressivo. Em regra, excepcionalmente, ela pode produzir.
Excepcionalmente, a apelação pode produzir efeito regressivo. 3 situações excepcionais. Quais sejam? Primeira situação, sentença terminativa. Quando for uma apelação interposta contra sentença terminativa. Sentença terminativa é aquela que não resolve o mérito. Pois bem, a apelação interposta contra uma sentença terminativa, uma sentença que não resolve o mérito, à luz do artigo 485, o 485 nos traz as hipóteses de sentenças que não julgam mérito. Pois bem, se em face dessa sentença terminativa for interposto a apelação, ao receber a apelação, o juízo acó poderá voltar atrás. Poderá voltar atrás na sua decisão, revendo-a. Efeito regressivo. Primeira hipótese excepcional. Segunda hipótese de efeito regressivo na apelação. Quando estivermos diante de sentença de indeferimento da petição inicial. Vou fazer uma observação. Essa sentença de indeferimento da petição inicial também é uma sentença definitiva, tá? O legislador especificamente fala sobre ela, mas cá para nós, o indeferimento da petição inicial é uma sentença terminativa. Então, se dissemos que a apelação interposta contra a sentença terminativa produz efeito regressivo, podendo o juízo aquó voltar atrás na sua decisão, aqui não seria diferente, né? Então, segunda hipótese excepcional de efeito regressivo na apelação. E última hipótese, e essa aqui, muito cuidado. Muito cuidado. Sentença definitiva. Sentença que resolve o mérito. Mas sentença de improcedência liminar do pedido. Já falamos sobre essa decisão lá no procedimento comum. Nós vimos que depois de peticionado inicialmente, o juiz pode mandar emendar a inicial, pode extinguir o feito sem resolver o mérito, pode, depois da tentativa de emenda, indeferir a petição inicial, por enquanto sentenças terminativas, mas ele pode também, nas situações autorizadas por lei, improceder liminarmente o pedido. Por exemplo, quando o pedido afrontar precedente de observação obrigatória, súmula vinculante, enunciado de súmula, decisão proferida em IRDR, incidente de resolução de demanda repetitiva, em IAC, incidente de assunção de competência, recurso especial repetitivo, recurso especial extraordinário. Nessas hipóteses, se o pedido contrariar precedente de observação obrigatória, o juiz pode improceder liminarmente. Portanto, proferir uma decisão de improcedência liminar, julgando o mérito. Essa decisão, se não for impugnada por apelação, fará coisa julgada material. Portanto, contra essa sentença, cabe a interposição de apelação. E se houver a interposição de apelação, será dada ao juiz a possibilidade de revê-la. E assim não remeter os autos para o tribunal. Efeito regressivo, excepcionalmente produzido pela apelação. Observem ali artigo 332 do novo CPC. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do STJ, do STF, acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva, IRDR, ou assunção de competência, IAC, enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. Essas são as possibilidades de sentença de improcedência liminar do pedido, contra a qual cabe interposição de apelação.
E aí o parágrafo 1º segue: o juiz também poderá, liminarmente, julgar improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. E parágrafo 3º, interposta a apelação, olha lá, que é o que nos interessa. Interposta a apelação, o juiz poderá retratar-se no prazo de 5 dias. Efeito regressivo excepcionalmente produzido pela apelação. Parágrafo 4º, se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu e, se não houver retratação, determinará a citação do réu para apresentar contra-razões no prazo de 15 dias. No prazo de 15 dias. Essas são as 3 hipóteses excepcionais de produção de efeito regressivo pela apelação. Sentenças terminativas, em geral, proferidas no curso do processo, que seja, e 2 sentenças liminares. Sentença de indeferimento da petição inicial, terminativa, não julga mérito, ou sentença de improcedência liminar do pedido, sentença de mérito. Como é sentença tudo isso, cabe apelação. Neste caso, recebida a apelação, o juiz poderá retratar-se no prazo de 5 dias. No prazo de 5 dias, portanto, efeito regressivo excepcionalmente produzido pela apelação. Agora, se falamos da apelação, talvez um dos pontos mais importantes relacionados a efeitos está relacionado ao efeito suspensivo. Por quê? Em aulas passadas, quando falamos sobre os efeitos lá na teoria geral dos recursos, disse para os senhores que a regra do CPC 15 é de que o recurso não produz efeito suspensivo, né? Efeito suspensivo é aquele efeito que impede a eficácia da decisão proferida. Quando eu penso em efeito suspensivo, eu estou pensando nas hipóteses em que a interposição do recurso impede a produção de efeitos da decisão. Pois bem, em regra, os recursos não produzem efeito suspensivo. Em regra, não. Excepcionalmente, esse efeito poderá ser pedido. Op iudices. Ou esse efeito pode decorrer da lei. É aqui que entra a apelação. Apesar da regra geral, na apelação a regra é de que a interposição do recurso suspende os efeitos da sentença impugnada. Exatamente, aqui nós estamos diante de efeito suspensivo op leges. A despeito da regra de não suspensividade, aqui nós estamos diante de efeito suspensivo op leges. A lei é que nos diz que, em regra, a apelação suspende os efeitos da decisão. Em regra, a apelação suspende os efeitos da decisão recorrida. Está curioso que no projeto do novo CPC, muito se discutiu, né? E chegamos a ter artigos propostos extinguindo o efeito suspensivo op leges da apelação. Mas, no final das contas, mantivemos a ideia de que a apelação, em regra, suspende os efeitos da sentença. E isso nós encontramos lá no artigo 1012. Artigo 1012. A apelação terá efeito suspensivo. A apelação terá efeito suspensivo. Excepcionalmente, a apelação pode não ter efeito suspensivo. Observaram como que a gente espelha a regra geral? Porque lá na teoria geral dos recursos, a regra é de que o recurso não tem efeito suspensivo. E aí, excepcionalmente, pode ter. Aqui é o contrário. Em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Excepcionalmente, pode não ter.
pode não ter nas hipóteses do parágrafo 1º. Olhem lá, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação da sentença. Só que interessante, além das outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença. Pô, se começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença, então nessas hipóteses, embora seja possível a interposição do recurso de apelação, a apelação não terá efeito suspensivo. Nessas hipóteses aqui. Mas uma vez em regra, a apelação tem efeito suspensivo. Excepcionalmente, em alguma dessas hipóteses, a sentença produzirá efeito logo após a sua publicação. Portanto, a apelação não terá. Não terá. Quais são essas hipóteses? Mais uma vez, além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que homologar divisão ou demarcação de terras. A sentença que condena a pagamento de alimentos. E aqui é razoável, né? Imagina lá que a criança propôs uma ação de alimentos contra o pai e o pai foi sentenciado, condenado ao pagamento dos alimentos. E aí, em razão da sentença, o pai interpõe uma apelação. Se essa apelação fosse aceita automaticamente com efeito suspensivo, o pai continuaria a não pagar. Então, nesse caso, a apelação não suspende. A sentença produzirá seus efeitos. Sentença que condena a pagar alimentos. A sentença que extingue sem resolução do mérito ou julga improcedente os embargos do executado. Inciso 4º, a sentença que julga procedente o pedido de instituição de arbitragem. Inciso 5º, a sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. E 6º, a sentença que decreta a interdição. Nestas hipóteses, em regra, a apelação não produzirá efeitos. A regra geral é de que a apelação suspende a produção dos efeitos da sentença. Nessas hipóteses, excepcionalmente, não produzirá. Mas, contudo, entretanto, todavia, nessas hipóteses em que a suspensão não é automática, nessas hipóteses em que o efeito suspensivo não é automático, ele não é op legis. Nessas hipóteses, é possível, entretanto, que se pleiteie o efeito suspensivo, que se for deferido, estaremos diante de efeito suspensivo op iudices. Exatamente. Mesmo nesses casos em que a sentença não produz efeito suspensivo op legis, é possível que o requerente formule pedido dirigido ao tribunal, né, no interregno entre interposição e a sua distribuição lá em cima, ou ao relator se a apelação já tiver sido distribuída. É possível que o recorrente formule pedido, pleiteando a produção do efeito suspensivo. Então, naquelas hipóteses do parágrafo em que a suspensividade não é op legis, o apelante pode requerê-la. Pode requerê-la. Diretamente ao tribunal, se ainda a apelação está naquele trâmite da primeira instância, né, de interposição, intimação da outra parte para contrarrazões, etc. Então, entre a interposição e a distribuição, posso eu, apelante, requerer o efeito suspensivo diretamente no tribunal.
E se a apelação já tiver sido lá distribuída, posso eu, apelante, requerer diretamente ao relator. Ao relator. Excelência, sei que neste caso a suspensividade não é op legis, mas estou aqui pleiteando. Estou aqui requerendo que seja produzida op iudices. Notem o parágrafo 3º do mesmo artigo. O pedido de concessão do efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, poderá ser formulado por requerimento dirigido ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la. Ou ao relator, se já tiver sido distribuída a apelação. Nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator, se o apelante demonstrar a probabilidade do provimento do recurso ou, se sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ok? Então, quanto aos efeitos, a apelação produz efeito obstativo, porque obsta a preclusão, impedindo o trânsito em julgado da sentença. Produz efeito devolutivo, devolvendo a matéria ao tribunal, em regra, nos limites da impugnação. Excepcionalmente, a apelação produz efeito regressivo. A hipótese de sentença terminativa, sentença de indeferimento da petição inicial e sentença de improcedência liminar do pedido. E, por fim, a apelação produz efeito suspensivo op legis. Todavia, existem exceções, situações em que a apelação não produzirá efeito op legis. Mas, nessas situações, o recorrente pode pedir tal efeito. Hipótese em que será op iudices. Ok? Vamos, então, terminar os nossos estudos sobre apelação, resolvendo aqui algumas questões de concurso, né, para pacificar o que até então analisamos. Veja lá, a primeira questão da FCC de 2016, diz o seguinte: o recurso de apelação, primeira alternativa, apenas tem efeito suspensivo se confirmar, conceder ou revogar tutela provisória. Certo ou errado? Errado, né? Inclusive, essa é uma das hipóteses em que op legis não terá efeito suspensivo. B, o recurso de apelação tem efeito suspensivo em regra. E aí, certo ou errado? Certo, né? Então, essa é o X da questão. Vamos analisar as demais? O recurso de apelação nunca terá efeito suspensivo quando decretar a curatela. Espera lá. Mesmo na hipótese em que o efeito suspensivo não é op legis na apelação, esse efeito poderá ser pedido, né, ao tribunal, quando ainda não tiver sido distribuída lá, ou ao relator, quando já tiver sido distribuído. Recurso de apelação apenas pode ser interposto contra a sentença que julga o mérito da ação. Não. Pode ser interposto contra qualquer sentença do procedimento de conhecimento, de execução, pode ser sentença definitiva, pode ser sentença terminativa, qualquer sentença, em regra, né? Existem aquelas exceções que nós destacamos no último bloco. O recurso de apelação não tem efeito suspensivo se julgar o mérito dos embargos do executado, qualquer que seja a fundamentação da decisão. Também é errado. Ok? Questão também da FCC de 2017. José ajuizou o procedimento comum, mas a petição inicial foi indeferida, por conter pedidos incompatíveis entre si. Então, sentença de indeferimento da petição inicial. Neste caso, dessa decisão, caberá qual recurso? Apelação, pô. Sentença. Sentença de indeferimento do pedido. Recurso de apelação. Nenhuma dúvida. Né? Agravo de instrumento não, agravo interno não, recurso especial não,
E se é uma sentença, cabe. Se é uma decisão, cabe recurso, né? Dos despachos não cabe recurso. Nesse caso, apelação. Mais uma pergunta da FCC, essa mais bem elaborada no mesmo contexto, anterior bem facinha. O recurso adequado para a impugnação de decisão que indefere a petição inicial, sob fundamento de inépcia, é o D. Então, mais uma vez, sentença terminativa de indeferimento da petição inicial. O recurso adequado para impugná-la é o D. Agravo de instrumento, sendo facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. Não é agravo, não. Apelação, inexistindo previsão legal de retratação por parte do magistrado. E aí? Errado. Apelação, sendo facultada ao juiz, no prazo de 5 dias, retratar-se. Perfeito, é isso mesmo. Esta é uma hipótese excepcional de efeito regressivo produzido pela apelação. Apelação interposta contra a sentença terminativa que indefere a petição inicial. Outra questão também bem facinha. O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, né? Moleza. E última questão aqui da nossa aula de hoje, questão do Ministério Público, né? Questão de prova de promotor. Vejam ali. Sobre os recursos no CPC 15, assinale a alternativa correta. O juízo de admissibilidade da apelação e do agravo de instrumentos são realizados apenas no juízo recursal. Nós sabemos que a apelação sim, né? Professor, não vimos agravo ainda. Então vamos ver as outras alternativas. O recurso de apelação deve necessariamente ser julgado pelo colegiado do tribunal. E aí? Errado. Existem hipóteses de decisão monocrática de mérito do recurso da apelação. Então, esse apenas aí não, né? Recurso de apelação necessariamente será julgado por colegiado? Nem sempre. Existem exceções. Uma vez tendo sido extinto o agravo retido, as decisões interlocutórias proferidas pelo juízo singular devem ser recorridas por agravo de instrumentos, sem exceção. Errado. Com a extinção do agravo retido, as decisões interlocutórias não impugnáveis por agravo de instrumento serão suscitadas em preliminar de apelação ou preliminar de contrarrazões. Os embargos de declaração possuem, em regra, efeito suspensivo, pois visam a complementação da decisão. Nós não estudamos embargos ainda, mas está errado. E no recursos especial e extraordinário, a remessa aos tribunais superiores independe de juízo de admissibilidade. Aqui uma novidade da novidade que eu já havia dito, né? A regra é de que o órgão para o qual recorro é que realizará a admissibilidade. Por isso que nós tivemos essa mudança drástica na apelação. Mas logo depois de sancionado o novo CPC, nós tivemos uma lei alterando-o, estipulando uma nova regra. Qual? A de que os recursos especiais e extraordinários serão admitidos no tribunal de origem. No tribunal de origem. Então, está errado. Está errado. O recurso especial extraordinário serão remetidos para os órgãos superiores já feito o juízo de admissibilidade. Então, sobra a alternativa A. O juízo de admissibilidade dos recursos de apelação e do agravo de instrumento são realizados apenas no juízo recursal. Falaremos sobre agravo de instrumento na próxima aula, porque a nossa aula sobre apelação está se encerrando agora. Grande abraço a todos, fiquem com Deus, nos vemos numa próxima aula, na continuidade dos nossos estudos sobre a teoria geral dos recursos no novo CPC. Grande abraço a todos. Tchau, tchau. Clique lá